Se você chegou até aqui neste final de ano sentindo um peso no peito que não consegue explicar, uma melancolia que parece brotar do nada, saiba que você não está sozinho e que existe uma explicação profunda para isso que você está vivendo. Talvez você tenha olhado ao redor e se perguntado por quê, mesmo cercado de pessoas, de festas, de promessas de um novo ano melhor, ainda assim sente esse vazio, essa tristeza que não tem nome. Albert Camus, o filósofo franco-argelino que dedicou sua vida a compreender a condição humana em sua forma mais crua e verdadeira, oferece uma perspectiva revolucionária sobre essa experiência que muitos de nós compartilhamos silenciosamente. Ele nos mostra que essa tristeza não é uma fraqueza, não é uma falha sua, mas sim uma resposta natural e até mesmo corajosa diante da realidade fundamental da existência humana. O final de ano tem essa característica peculiar de nos colocar diante de um espelho temporal que reflete não apenas os 12 meses que se foram, mas toda a nossa trajetória até aqui. É neste momento que a máscara social que usamos durante o ano todo começa a escorregar e nos vemos face a face com questões que preferíamos manter adormecidas. Camus chamaria isso de um encontro com o absurdo, aquela sensação estranha de estarmos vivendo em um mundo que não conseguimos compreender completamente, onde nossas perguntas mais profundas sobre o sentido da vida parecem ecoar no vazio sem resposta. É como se estivéssemos em um teatro onde todos conhecem o roteiro menos nós, onde as pessoas ao nosso redor parecem ter encontrado algo que ainda nos escapa. Essa tristeza que você sente não é simplesmente uma questão de nostalgia ou de balanço de conquistas e perdas do ano que passou. Ela é muito mais profunda e universal do que isso. Camus observava que todos nós, em algum momento da vida, experimentamos o que ele chamou de o sentimento do absurdo, uma percepção súbita e às vezes devastadora de que nossa existência pode não ter um propósito predefinido, de que o universo é indiferente às nossas esperanças, medos e sonhos. Esta percepção geralmente surge nos momentos de pausa, quando paramos para refletir sobre nossa vida e nos damos conta de que, apesar de todos os nossos esforços, de todas as nossas conquistas e relacionamentos, ainda existe uma lacuna fundamental entre o que buscamos encontrar no mundo e o que o mundo realmente nos oferece. Durante o ano, mantemos uma rotina que nos protege desta percepção. Trabalhamos, nos relacionamos, fazemos planos, perseguimos objetivos, e essa constante atividade nos dá a ilusão de que estamos caminhando em direção a algo significativo. Mas o final de ano, com suas festas forçadas e suas reflexões obrigatórias, nos força a sair desta rotina protetiva e a confrontar questões mais profundas sobre nossa existência. É como se, de repente, as luzes se acendessem no meio de um filme e percebêssemos que estávamos tão envolvidos na trama que esquecemos que estávamos em um cinema. A tristeza que surge não é uma reação à inadequação pessoal, mas uma resposta natural à percepção de nossa condição fundamental como seres humanos conscientes, em um universo que não foi feito especificamente para atender às nossas necessidades emocionais e espirituais. Camus identificou que esta experiência de confronto com o absurdo acontece em 3 etapas distintas, que se entrelaçam de maneira complexa. Primeiro, ao despertar. Aquele momento em que a consciência se expande e começamos a questionar não apenas as circunstâncias específicas de nossa vida, mas a própria natureza da existência. É quando percebemos que muitas das coisas que aceitávamos como certas podem não ter a solidez que imaginávamos. Segundo, vem o reconhecimento, a fase em que admitimos para nós mesmos que essa sensação de deslocamento não é temporária ou circunstancial, mas uma característica permanente da condição humana. É quando entendemos que não somos os únicos a sentir esse vazio, que toda pessoa consciente, em algum momento, se depara com as mesmas questões fundamentais sobre o sentido e o propósito da vida. Por último, surge a escolha, o momento crucial em que decidimos como vamos responder a essa descoberta sobre nossa condição existencial. A genialidade de Camus está em mostrar que essa terceira etapa, a escolha,
não precisa ser uma rendição ao desespero ou ao niilismo. Pelo contrário, pode ser o início de uma forma mais autêntica e corajosa de viver. Quando reconhecemos que o universo não nos deve explicações, que não existe um manual de instruções cósmico que nos diga como devemos viver, paradoxalmente, nos libertamos para criar nosso próprio sentido, para escolher nossos próprios valores e para viver de acordo com aquilo que realmente consideramos importante. Esta não é uma libertação fácil ou confortável, pois exige que assumamos total responsabilidade por nossas escolhas, sem poder nos apoiar em autoridades externas ou garantias transcendentais, mas é uma libertação real e profunda. A tristeza do final de ano, nesta perspectiva, pode ser vista como um portal para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nossa relação com o mundo. Ela nos força a confrontar questões que normalmente evitamos. Nos obriga a olhar além das distrações superficiais da vida cotidiana e nos conecta com aspectos fundamentais de nossa humanidade. É uma tristeza que nasce do reconhecimento de nossa finitude, de nossa vulnerabilidade, de nossa interdependência com outros seres humanos que compartilham a mesma condição existencial. Não é uma tristeza patológica que precisa ser curada ou eliminada, mas uma tristeza filosófica que pode nos conduzir a uma maior autenticidade e profundidade em nossa forma de viver. Muitas pessoas tentam escapar desta tristeza através de várias estratégias de evitação. Algumas se jogam em atividades frenéticas, enchendo cada momento com compromissos e obrigações para não ter tempo de refletir. Outras buscam refúgio em filosofias ou religiões que prometem respostas definitivas para as questões existenciais, oferecendo sistemas de crenças que eliminem a incerteza e o mistério da vida. Há ainda aquelas que se entregam ao consumismo ou ao hedonismo, tentando preencher o vazio interior com experiências e objetos externos. Camus observava que todas essas estratégias, embora compreensíveis, são formas de má-fé existencial, maneiras de evitar o confronto direto com nossa condição absurda e, consequentemente, oportunidades perdidas de alcançar uma forma mais autêntica de existência. A proposta camusiana não é eliminar a tristeza ou encontrar uma solução mágica para o absurdo da existência, mas aprender a viver plenamente dentro desta condição sem se deixar derrotar por ela. Isso envolve desenvolver o que ele chamava de revolta, não no sentido de revolta política ou social, embora essas também possam ser manifestações legítimas, mas no sentido de uma recusa fundamental a aceitar que o absurdo da existência nos condene à passividade ou ao desespero. A revolta existencial é uma afirmação corajosa da vida, mesmo diante de sua aparente falta de sentido predeterminado, uma decisão consciente de continuar criando, amando, lutando e construindo, mesmo sabendo que tudo isso é temporário e que não há garantias de sucesso ou reconhecimento cósmico. Esta forma de revolta se manifesta de maneiras muito concretas na vida diária. Ela aparece quando escolhemos tratar as outras pessoas com dignidade e respeito, mesmo sabendo que isso não nos será recompensado pelo universo. Se expressa quando decidimos criar algo belo, seja uma obra de arte, um relacionamento significativo ou simplesmente um momento de alegria compartilhada, mesmo sabendo que tudo isso é efêmero. Se revela quando optamos por lutar contra a injustiça e o sofrimento desnecessário, não porque temos garantia de vitória, mas porque escolhemos nos posicionar do lado da vida e da dignidade humana. É uma revolta que não precisa ser grandiosa ou heróica para ser significativa, pois se manifesta em cada pequeno ato de criação, amor e solidariedade que realizamos. Neste ponto, gostaria de fazer uma pausa para te perguntar algo importante. Você já sentiu essa experiência de olhar para a sua vida e se perguntar se tudo isso realmente faz sentido? Já se pegou questionando não apenas suas escolhas específicas, mas o próprio fato de estar aqui, de estar vivo, de estar consciente em um mundo que muitas vezes parece indiferente ao seu bem-estar? Se sim, escreva nos comentários apenas "Eu também sinto isso", para que possamos saber que você não está sozinho nessa reflexão. Sua resposta sincera
pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma experiência a se sentirem menos isoladas e mais compreendidas. Lembre-se de que compartilhar nossa vulnerabilidade é um ato de coragem que contribui para criar uma comunidade mais autêntica e conectada. A filosofia de Camus oferece ainda outra dimensão importante para compreender a tristeza do final de ano, que é a questão da solidariedade humana. Quando reconhecemos que todos nós compartilhamos a mesma condição fundamental de seres conscientes em um universo absurdo, desenvolvemos naturalmente uma forma mais profunda de compaixão e solidariedade com outros seres humanos. A tristeza que sentimos não é apenas nossa. É uma tristeza universal que conecta cada pessoa que já se fez perguntas profundas sobre o sentido da vida. Esta compreensão pode transformar nossa experiência de isolamento em uma experiência de conexão. Nossa sensação de estar perdido em um cosmos indiferente, em uma percepção de que estamos todos juntos, navegando nas mesmas águas existenciais incertas. Esta solidariedade nascida do reconhecimento de nossa condição compartilhada não é uma solidariedade superficial baseada em interesses comuns ou identidades grupais, mas uma solidariedade existencial profunda que transcende diferenças de cultura, classe social, religião ou nacionalidade. É o reconhecimento de que, por baixo de todas essas diferenças superficiais, todos nós enfrentamos as mesmas questões fundamentais sobre vida, morte, sentido, amor, perda e esperança. Quando olhamos para outra pessoa com esta perspectiva, vemos não apenas suas características específicas, mas nossa própria condição humana refletida nela. Isso não elimina as diferenças reais que existem entre as pessoas, mas coloca essas diferenças em um contexto mais amplo de humanidade compartilhada. O final de ano, com sua atmosfera de balanços e reflexões, pode se tornar uma oportunidade preciosa para cultivar essa solidariedade existencial. Em vez de nos compararmos com outros, ou de julgarmos nossos progressos baseando-nos em critérios externos de sucesso, podemos usar este momento para nos conectarmos mais profundamente com nossa própria humanidade e com a humanidade das pessoas ao nosso redor. Isso pode significar ter conversas mais honestas com pessoas próximas, expressar gratidão de forma mais autêntica, oferecer apoio para alguém que está passando por dificuldades, ou simplesmente estar mais presente e atento às experiências que estamos vivendo. A compreensão camusiana da condição humana também nos ajuda a desenvolver uma relação mais saudável com nossas próprias emoções, incluindo a tristeza. Em vez de vermos a tristeza como um problema a ser resolvido ou um sintoma de inadequação pessoal, podemos começar a vê-la como uma resposta natural e até mesmo apropriada a certas dimensões da experiência humana. Há situações na vida que legitimamente merecem nossa tristeza. A perda de pessoas queridas, o confronto com nossa própria mortalidade, o reconhecimento de oportunidades perdidas, a percepção do sofrimento no mundo. Negar ou reprimir essa tristeza não nos torna mais fortes ou mais saudáveis. Apenas nos desconecta de aspectos importantes de nossa experiência emocional. Camus defendia que uma vida autêntica inclui a disposição de sentir plenamente tanto a alegria quanto a tristeza, tanto a esperança quanto o desespero, tanto o amor quanto a perda. Esta não é uma proposta masoquista de buscar o sofrimento, mas um reconhecimento de que a profundidade de nossa experiência humana inclui necessariamente uma ampla gama de emoções, muitas das quais são dolorosas, mas também significativas. Quando tentamos evitar sistematicamente certas emoções, acabamos diminuindo nossa capacidade de experimentar todas as outras também, incluindo as positivas. É como se quiséssemos ouvir apenas as notas agudas de uma sinfonia, perdendo a riqueza e a complexidade que vem da composição completa. A tristeza do final de ano pode ser particularmente intensa porque carrega múltiplas camadas de significado simultaneamente. Há a tristeza pela passagem do tempo e pela consciência de nossa mortalidade, a percepção de que mais um ano de nossa vida finita se foi e que estamos inevitavelmente mais próximos de nosso fim. Há a tristeza pelas oportunidades não aproveitadas,
pelos relacionamentos que não cultivamos adequadamente, pelos sonhos que deixamos de lado ou que se mostraram inalcançáveis. Há também a tristeza mais existencial relacionada ao confronto com o absurdo, a percepção de que, apesar de todos os nossos esforços e conquistas, ainda não conseguimos responder às questões mais fundamentais sobre nossa existência. E há ainda a tristeza social, o reconhecimento do sofrimento presente no mundo e de nossa limitação em aliviá-lo completamente. Reconhecer e nomear essas diferentes camadas de tristeza não as elimina, mas pode ajudar a diminuir sua intensidade opressiva e a transformá-las em uma experiência mais consciente e integrativa. Quando compreendemos que nossa tristeza é multifacetada e que cada aspecto dela reflete dimensões reais e importantes de nossa experiência como seres humanos conscientes, podemos começar a nos relacionar com ela de forma mais compassiva e menos defensiva. Em vez de lutar contra a tristeza como se fosse um inimigo invasor, podemos aprender a acolhê-la como uma visitante que traz informações importantes sobre nossa condição e nossas necessidades mais profundas. A filosofia de Camus sugere que esta aceitação da tristeza não deve ser confundida com resignação passiva ou com a glorificação do sofrimento. Aceitar a tristeza significa reconhecê-la como uma parte legítima de nossa experiência, sem se deixar dominar ou paralisar por ela. Significa aprender a conviver com ela, sem perder a capacidade de também experimentar alegria, amor, criatividade e esperança. É uma forma madura de lidar com a complexidade emocional que caracteriza a existência humana consciente, uma maneira de honrar tanto nossos momentos de dor quanto nossos momentos de felicidade como aspectos igualmente válidos de nossa jornada existencial. Esta perspectiva pode ser especialmente libertadora durante o final de ano, quando somos bombardeados com mensagens culturais que nos pressionam a estar alegres, gratos e otimistas. Embora gratidão e otimismo possam ser emoções genuínas e valiosas, quando são impostas como obrigações sociais, em vez de emergirem naturalmente de nossa experiência interior, podem se tornar mais uma fonte de ansiedade e inadequação. A abordagem camusiana nos dá permissão para estar tristes quando é apropriado estar triste, para questionar quando é necessário questionar, e para buscar a autenticidade em vez de conformidade com expectativas externas sobre como deveríamos nos sentir. Se você chegou até aqui nesta reflexão e sente que estas ideias fazem sentido para a sua experiência, considere se inscrever no canal para fazer parte de uma comunidade de pessoas que valorizam reflexões profundas sobre a condição humana. Não é uma pressão comercial, mas um convite gentil para quem busca um espaço onde possamos explorar juntos as grandes questões da existência de forma honesta e respeitosa. Sua presença aqui contribui para criar um ambiente onde podemos ser mais autênticos sobre nossas dúvidas, medos e esperanças, sabendo que não estamos sozinhos nesta jornada de compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. O caminho que Camus propõe para lidar com o absurdo da existência e com as emoções difíceis que esse reconhecimento pode despertar, não é um caminho de fuga ou de negação, mas um caminho de engajamento mais profundo e consciente com a vida. Ele nos convida a nos tornarmos o que chamava de homem revoltado, não no sentido de alguém que está constantemente irritado ou inconformado, mas no sentido de alguém que se recusa a aceitar que o absurdo da existência justifique a passividade, o cinismo ou a crueldade. O homem revoltado afirma a vida mesmo diante de sua falta de garantias. Escolhe criar significado mesmo sabendo que esse significado não é cósmico ou eterno e mantém sua capacidade de indignar-se com a injustiça mesmo reconhecendo que o universo é fundamentalmente indiferente à justiça. Esta revolta existencial se manifesta concretamente através do que Camus identificava como os 3 pilares de uma vida autêntica: a revolta, a liberdade e a paixão. A revolta já discutimos. É a recusa de se deixar derrotar pelo absurdo. A liberdade é a capacidade de fazer escolhas conscientes sobre como viver,
assumindo total responsabilidade por essas escolhas, sem se apoiar em autoridades externas para validá-las. A paixão é a disposição de se envolver intensamente com a vida, de amar profundamente, de criar com dedicação, de se indignar com o sofrimento alheio, mesmo sabendo que tudo isso é temporário e que não há garantias de sucesso ou reconhecimento. Quando aplicamos estes 3 pilares à experiência da tristeza do final de ano, ela se transforma de um peso opressivo em uma oportunidade de aprofundamento existencial. A revolta nos impede de nos rendermos ao desespero ou à autocompaixão paralisante. A liberdade nos permite escolher como queremos responder a esta tristeza, que significado queremos dar a ela e que ações queremos tomar a partir dela. A paixão nos conecta com aquilo que realmente valorizamos na vida, nos ajuda a identificar o que queremos cultivar e proteger no ano que está começando, e nos motiva a nos engajarmos de forma mais intensa e autêntica com pessoas e projetos que consideramos importantes. A genialidade desta abordagem está em reconhecer que a ausência de um sentido predeterminado para a vida não elimina a possibilidade de uma vida significativa, apenas transfere a responsabilidade de criar esse significado das autoridades externas para nossa própria consciência e escolha. Isso pode ser assustador inicialmente, pois remove as muletas existenciais em que muitas vezes nos apoiamos, mas também é profundamente libertador, pois nos permite construir um modo de viver que seja genuinamente nosso, baseado em nossa própria experiência e valores em vez de em expectativas impostas de fora. A tristeza do final de ano, vista desta perspectiva, pode se tornar um momento de reconexão com nossa própria autenticidade, uma oportunidade de questionarmos se estamos vivendo de acordo com nossos valores mais profundos ou se estamos apenas seguindo roteiros sociais que não refletem quem realmente somos ou queremos ser. É um momento para perguntarmos a nós mesmos que tipo de pessoa queremos ser no próximo ano, não em termos de conquistas externas ou reconhecimento social, mas em termos de integridade pessoal, qualidade de relacionamentos, contribuição para o bem-estar de outros e fidelidade aos nossos próprios valores e convicções. Esta é uma reflexão que não pode ser apressada ou superficial, pois toca em questões fundamentais sobre nossa identidade e propósito. Requer um tipo de honestidade consigo mesmo que pode ser desconfortável, mas que é essencial para qualquer crescimento real. Envolve reconhecer não apenas nossas qualidades e conquistas, mas também nossas limitações, erros e áreas onde não estamos vivendo de acordo com nossos próprios padrões. É um processo de autoexame que pode ser doloroso, mas que também pode ser profundamente renovador e clarificador. Camus acreditava que quando nos engajamos honestamente com este tipo de reflexão existencial, quando paramos de fugir das perguntas difíceis sobre nossa vida e nossa condição, começamos a desenvolver uma forma mais sólida e duradoura de bem-estar psicológico. Este bem-estar não depende de circunstâncias externas favoráveis ou de garantias sobre o futuro, mas surge de uma aceitação profunda de nossa condição humana, combinada com um compromisso ativo de viver de forma autêntica e significativa dentro dessa condição. É um bem-estar que pode coexistir com momentos de tristeza, dúvida ou dificuldade, pois não se baseia na ausência desses momentos, mas na nossa capacidade de integrá-los em uma visão mais ampla e madura da existência. A tristeza que você pode estar sentindo neste final de ano não é um sinal de que algo está errado com você ou com sua vida, mas pode ser um sinal de que você está em contato com dimensões profundas da experiência humana que muitas pessoas preferem evitar. É um sinal de que você não está se contentando com respostas superficiais para questões profundas, de que sua consciência está ativa e engajada com a realidade complexa de estar vivo em um mundo que não foi desenhado especificamente para atender às nossas necessidades emocionais. Esta capacidade de sentir profundamente, mesmo quando isso inclui dor, é uma marca de uma vida consciente e autêntica. Ao final desta reflexão, que serviu como uma jornada através das ideias de Albert Camus sobre a condição humana e nossa resposta ao absurdo da existência,
podemos perceber que a tristeza do final de ano, longe de ser uma falha pessoal ou um problema a ser eliminado, pode ser uma porta de entrada para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nossa relação com o mundo. Ela nos conecta com questões fundamentais sobre sentido, mortalidade, autenticidade e solidariedade, que são centrais para qualquer vida humana consciente. Quando aprendemos a acolher essa tristeza sem nos deixarmos dominar por ela, quando a vemos como uma resposta natural à complexidade e ao mistério da existência, abrimos espaço para uma forma de viver que é mais honesta, mais corajosa e, paradoxalmente, mais capaz de experimentar alegria genuína. A vida autêntica, como Camus nos ensina, não é aquela que evita o confronto com o absurdo, mas aquela que encontra maneiras criativas e apaixonadas de afirmar nossa humanidade, mesmo dentro dessa condição absurda. Assim, sua tristeza de fim de ano pode se tornar não um obstáculo, mas o primeiro passo em direção a um novo ano vivido com maior consciência, liberdade e paixão pela extraordinária aventura de estar vivo.